Oi, tudo bem? Meu nome é Thaís Dumont e hoje eu tô aqui por conta do mês de aniversário da Rastelli. Eu faço parte de um projeto novo, no qual eu sou embaixadora da marca. E para mostrar para você um pouquinho do meu trabalho, para você que ainda não me conhece, eu preparei de presente uma aula super especial com o tema Como ter boa durabilidade. Eu tenho certeza que você vai gostar, então aproveita esse conteúdo. Bom, para a gente começar, eu quero dizer para você que tem diversos fatores que influenciam na durabilidade das extensões. Entretanto, hoje nessa aula, eu quero elencar para você os 7 que eu considero primordiais, principais no meu trabalho e que faz super diferença aí no dia a dia. Eu quero que você pegue papel e caneta e faça um verdadeiro checklist. Anote tudo mesmo que eu vou te passar nessa aula para você conferir depois como que ficou a sua durabilidade, depois que você seguir à risca todas essas dicas. O primeiro fator, e acho que ele é assim, se a gente for fazer uma pirâmide, ele está no topo da pirâmide, é a higienização. Após a realização da anamnese, em que você vai fazer um levantamento aí junto com a sua cliente de algumas questões, como que é a rotina dela, né, diária. Então, se ela utiliza muita maquiagem, como ela faz a remoção dessa maquiagem, quais os produtos que ela utiliza. Então, se ela faz um skincare com produtos mais à base de óleos, se ela tem uma pele mais seca, enfim. Após esse levantamento, você vai fazer uma análise minuciosa. Muitas vezes a gente nem consegue, talvez, principalmente quando ela vem de rosto lavadinho, digamos assim, às vezes a olho nu a gente não consegue identificar tão bem se de fato esses cílios estão limpos. Então, e aqui vai uma dica. Na hora de você fazer sua foto, porque você quer fazer aí uma foto de antes e depois, que é de praxe, utilize o zoom, né? Coloque o seu celular, sua câmera no zoom, ou até mesmo utilize uma lente macro para fazer essas fotos, para que você observe de fato, principalmente a raizinha dos cílios, ali aquela borda palpebral, para que você de fato perceba se sim, né, se esses cílios ficaram bem higienizados ou se ainda há algum resíduo. Se houver, é necessário que você repita o procedimento, né? Muitas vezes, até se ela comparece ao seu estabelecimento de maquiagem, é interessante que você peça para que ela se dirija ao seu lavabo, ao banheiro, enfim. Dê o produto para ela e peça para ela higienizar previamente. Em seguida, faça novamente a higienização do seu jeito, porque você, como profissional, vai saber como manusear, como esfregar, de que forma, né? Higienizar muito bem essa borda palpebral, a raizinha ali dos cílios, para tirar totalmente qualquer resíduo de oleosidade, produtos oleosos, protetor solar, maquiagem, rímel, lápis, enfim. Os cílios precisam estar completamente limpinhos para receber a extensão, para que ela se fixe de forma adequada. Um fio muito oleoso, um fio cheio de resíduos ali, não vai permitir que essa cola tenha uma aderência correta no fio, muito menos a extensão. Você já deve ter passado por experiência em que você termina a extensão e logo no final, ao pentear, os fiozinhos pulam, ou mesmo quando a sua cliente vai no espelho para conferir ali o resultado, simplesmente pelo ato de piscar, alguns fiozinhos já caem. Obviamente que outros fatores interferem, mas pode ocorrer de ser simplesmente o fato da higienização, ou seja, você já começa todo o procedimento de uma forma inadequada. Bom, hoje existem diversos produtos no mercado. Antigamente se usava outros produtos porque nós não tínhamos produtos específicos para fazer a higienização dos cílios e preparar esses cílios naturais para receber a extensão, mas hoje, atualmente, temos diversos produtos e temos produtos importantes que são pensados, são fabricados especialmente para que a gente possa realizar a extensão de cílios de uma forma segura e muito mais eficaz. Tenho certeza que você já usou diversos produtos aí. Entretanto, vou levantar um ponto com você em relação, por exemplo, à compatibilidade dos produtos com a cola, né? Assim como há incompatibilidade de química quando falamos de cabelo, nos cílios não seria diferente. Outro ponto está relacionado com o pH. Muitas vezes usamos aí, pensamos que um fio tem que estar muito limpo, muito bem higienizado e pensamos em abrir a cutícula desse fio para ele receber a extensão. Mas muitas vezes a gente acaba optando por produtos que são muito alcalinos, que são básicos, então que promovem uma abertura muitas vezes excessiva dessa cutícula.
E em seguida, por falta muitas vezes até de conhecimento sobre os produtos ali que estamos utilizando, pode ser que a gente utilize um outro produto que feche a cutícula desse fio, como por exemplo, algum produto que possua em sua fórmula alguns componentes que são mais ácidos. Então, saber sobre o pH do seu produto, conhecer o produto, na verdade, que você está utilizando, é de extrema importância. E hoje, por exemplo, nós temos produtos específicos, como por exemplo, o mousse. Esse mousse da Rastelli, ele é pensado, ele foi fabricado próprio para o trabalho de extensão de cílios. Então, ele não somente foi pensado para a higienização dos cílios, mas também para que ele já prepara esse cílios natural para receber a extensão. Então, ele foi pensado, inclusive, não só na estrutura do fio, mas também com a compatibilidade química depois, porque esse fio vai receber um produto químico, que é o nosso adesivo, que é a nossa cola. Além dele conter probiótico, tensoativos importantes que mantêm o pH adequado do fio e que também elimina bactérias e agentes infecciosos. Ou seja, é um produto perfeito que nós já temos pronto hoje em dia no mercado para a gente poder realizar aí uma extensão de uma forma segura e eficaz. Segundo fator, também muito importante, após essa avaliação, após essa foto, você já até vai aproveitar inclusive para observar a estrutura do fio natural da sua cliente. Então você vai observar se trata de um fio mais delicado, mais fininho, se é um fio mais longo, mais curto, para então vocês juntamente, claro, com a sua cliente, de acordo com o gosto dela, decidir qual fio de extensão você irá utilizar. É importante aqui ressaltar que quanto mais diferente, quanto maior a discrepância entre o fio que você escolhe e o tamanho ou a estrutura do fio da sua cliente, menor será a durabilidade da extensão, porque maior será o sobrepeso sobre esse fio. Tá? Então é importante que você procure escolher extensões que não sejam tão diferentes do fio da sua cliente. Tá? Ou seja, colocar, por exemplo, um fio extremamente espesso num fio, um fio muito grosso, num fio que é muito fininho, muito delicado, muito frágil. Né? Esse fio com certeza não vai suportar essa extensão por muitos dias. Então, sem contar que além de descolar, muitas vezes por ele não suportar, pode ser que ele interfira também no ciclo de crescimento, ou seja, que esse pelinho natural caia precocemente antes de completar corretamente o seu ciclo, ok? Terceiro ponto, e acho que é um dos mais importantes a elencar dentre esses nossos 7 fatores, que é o adesivo, é a sua cola. Aqui vamos fazer quero deixar bastante ressaltado que eu poderia dar uma aula somente de adesivo, somente para a gente falar de cola, né? Porque é um tema bastante longo, bastante cheio de detalhes aí que pode interferir, mas eu vou levantar aqui alguns pontos principais para que você possa estar atenta. A escolha do melhor adesivo de uma cola de excelente qualidade, ela é primordial. Até aqui, ponto. Porém, a melhor cola para você pode não ser a melhor cola para mim. E nesse quesito, eu me refiro em relação ao tempo do produto. Se eu sou uma profissional com mais habilidade, uma cola mais rapidinha, uma cola bem rápida, ela vai me atender, certo? Se eu sou ainda, talvez, iniciante ou talvez mesmo, eu não sou tão ágil, tão rápida, e eu utilizo uma cola muito rápida, provavelmente vai acontecer o que a gente chama de falsa colagem, que é quando eu mergulho o fio na cola e como eu não faço, eu não vou tão rápido para acoplar no fio natural, a cola seca nesse trajeto, então esse fio já chega seco no fio natural, ou seja, ele até muitas vezes fica ali, mas não ocorre a fixação correta, a aderência correta, a acoplagem correta no fio natural. E aí esse fio cai no menor movimento, muitas vezes piscando, às vezes ali no final do atendimento mesmo, quando você penteia, esse fio já se descola, porque na verdade ele nem colou, tá? Já houve ali a polimerização no caminho até a chegada nesse fio natural. Então, assim como eu já falei no início, são diversos os fatores, tá? Outro ponto, ou seja, então, a escolha da cola de acordo com o tempo, de acordo com o seu nível de agilidade, de habilidade na área,
ela interfere bastante, então esteja atento a isso. Outro ponto, e ainda falando relacionado ao tempo, a umidade e a temperatura são fatores. Ainda falando em relação ao tempo, a umidade e a temperatura são fatores que interferem diretamente no seu adesivo, na nossa cola. A umidade, geralmente, ela está relacionada com a questão de acelerar ou diminuir a velocidade de secagem da sua cola. Ou seja, se você compra um produto de secagem muito rápida e você trabalha, você mora num ambiente que é bastante úmido, vamos por aí as lash designers que trabalham no litoral, que moram no litoral, por exemplo, ou de regiões de muita chuva, elas vão precisar de um produto mais resistente à umidade, porque a umidade vai interferir no seu adesivo, com isso ela vai ficar muito mais rápida, ou seja, um adesivo de 2 segundos não vai secar em 2 segundos, vai secar em menos. E aqui vai outro ponto. Não tem como a gente saber precisamente o quanto essa umidade interferiu no seu adesivo. Ou seja, não tem como eu falar precisamente que ela vai passar a secar, por exemplo, em 1 segundo, uma cola de 2. Não. Não tem como saber de uma forma precisa em quanto tempo, qual a velocidade que agora essa cola vai trabalhar, né? Em qual velocidade ela vai polimerizar de forma adequada. Então, com isso, o que eu quero dizer? É que você precisa se atentar e conhecer o seu produto. Cada produto, cada cola vai agir de uma forma diferente de acordo com o ambiente, de acordo com a região onde você trabalha, de como é o seu estúdio, se é um ambiente mais úmido, um ambiente mais seco, tá? Porque por isso que eu falo que muitas vezes uma cola que é excelente para mim, deu certo para o meu nível de habilidade, de agilidade, para o meu ambiente, enfim, para a temperatura que geralmente fica a minha sala de trabalho, pode ser completamente diferente para você que está me vendo aí do outro lado, por exemplo. Uma dica importante que eu vou te dar nesse caso é você estar atento e conhecer o seu produto. Sabe aquele momento que você pinga a primeira gotinha? Observa como ela sai do tubinho. Ela tem que permanecer assim ali por algum tempo para que você possa trabalhar de forma tranquila. A partir de um tempo que você vai utilizando, ela vai mudando a viscosidade, ela vai começando muitas vezes a ficar um pouquinho esbranquiçada ao redor da gota, dependendo, claro, se você trabalha no anel, na flor de acetato ou na pedrinha jade, tá? Na pedrinha de cristal. Você vai ter mais facilidade ou mais dificuldade de ver essas diferenças que vão acontecendo ali na sua gota. Mas é importante que você conheça ela para você observar essa mudança que ela própria vai mostrar para você. E que vai variar de ambiente para ambiente. Por isso é importante você conhecer o material que você utiliza. E escolher a melhor cola com o tempo de secagem adequado ao seu nível de habilidade. Quarto fator, a acoplagem em si. De nada adianta você ter todo esse conhecimento, saber utilizar o seu adesivo da melhor forma possível, comprar um bom adesivo, né? Um adesivo de qualidade premium. De nada disso adianta se a sua acoplagem for deficiente. Eu vou te mostrar alguns erros que é possível de cometer durante a aplicação e que muitas vezes a gente nem percebe. E nesse nem percebe eu já quero fazer um adendo aqui. Vou te mostrar alguns erros e eu quero que você observe na sua aplicação, se você tem dificuldade aí, se você está tendo problema de durabilidade, se estes erros estão acontecendo com você. Se você não conseguir identificar se eles estão ocorrendo ou não, possivelmente você não está conseguindo enxergar o seu trabalho de fato. Então, ter um bom campo de visualização do seu trabalho é fator primordial, que eu já quero fazer um link aqui com esse tema, com esse fator da acoplagem. E se você identificar que você não está conseguindo visualizar, aqui vai uma dica extra. Você já pensou em utilizar os óculos lupa que ampliam o seu campo visual ali, para que você possa observar o fio com melhor foco, né? Para que você possa ver de fato o que você está fazendo. Porque muitas vezes, isso eu percebo as alunas, várias alunas iniciantes, por exemplo, relatam dificuldade de perceber se o fio acoplou, qual a distância da raiz, se ele ficou certinho, né? Será que ficou?
pega, mergulha na cola, quando deixa no fio acaba soltando e nem consegue ter certeza se esse fio de fato acoplou e de que forma acoplou e que tanto quanto desse fio acoplou no fio natural. Então, observe se esses erros não estão acontecendo com você. E caso você não consiga ver, lembre-se, utilize uma lupa para que você possa de fato observar se isso está acontecendo ou não. Então vamos lá. Primeiro, observe se a base está ficando arrebitada. Ela precisa acoplar de forma... Ela é a parte principal, na verdade, que precisa ficar bem acoplada. Porém, uma boa parte do fio deve ficar acoplado ao fio natural para você garantir uma boa durabilidade. De nada adianta, por exemplo, você mergulhar o fio somente uma pontinha na hora de colocar na cola para daí colocar no fio natural. Então você precisa mergulhar esse fio, um bom pedaço, uma boa porção útil desse fio, para que então ele acople da melhor forma no fio natural. Observe também se a base não fica cruzada e pouco contato dos fios entre si. Muitas vezes de frente para nós, como nos posicionamos atrás da cliente, pode parecer que esse fio colou muitas vezes. Porém, direcione a sua cabeça, né? Olhe de forma lateralizada para que você tenha uma outra visão desse fio, para que você observe. Muitas vezes a gente olha de frente e pensa que esse fio acoplou. Quando a gente vai olhar de lado, o contato deles foi o mínimo. Então é importante você fazer esse movimento durante a aplicação também, para que de fato você consiga ali se certificar, verificar se houve essa acoplagem ou não. Fator número 5. Aqui na verdade vão duas dicas, tá? Duas técnicas que você pode empregar. Porém, eu já quero falar aqui para você tomar cuidado com essas duas técnicas que eu vou passar para você. A primeira delas é a microgota. É você, na hora daquele mergulho que você dá do fio de extensão no fio, na cola, você, ao sair dessa gota, você carrega consigo uma microgotinha. Uma gotinha bem pequenininha. Não pode ser macro. É importante que na hora de você colocar no fio natural, você dissipe, faça um movimento de deslizar para cima e para baixo, muito rapidinho, ou até mesmo de vibrar levemente no lugar, para que essa gota dissipe e envelope ali, né? Ela sele os dois fios, aumentando assim a durabilidade. A ressalva que eu quero trazer para esse ponto é que você deve tomar bastante cuidado para que você não faça uma macrogota e com isso cause aí estiques, os vizinhos colando nos fios entre si, formando aí um trabalho sujo e prejudicando também o crescimento desses fios que devem ficar soltinhos e livres para concluir aí, para seguir o seu crescimento individualmente, fiozinho a fiozinho. Então lembre-se, o nome dessa técnica é microgota. Então é uma gotinha bem pequenininha e ela deve sumir ali durante a sua aplicação para você se certificar de que você vai ter ainda assim um trabalho limpo. Então aqui de novo fazendo um adendo para o uso do óculos, para o uso da lupa, caso você não consiga ter certeza de que esses detalhes que eu te falei você está vendo ali na hora da aplicação, então você precisa aí, talvez seja aí uma necessidade, um item a mais para você adicionar, para você se certificar do trabalho que você está realizando. Outra técnica ainda dentro desse quinto fator seria você realizar a técnica tão famosa, técnica de capping. Ela consiste em você aplicar 2 fios em um único fio natural. E eu já vou para a ressalva. Você não vai num cabeleireiro, ó, vamos para um exemplo. Você não vai num cabeleireiro e ele só faz cabelo loiro de um tom. Né? Já pensou todo? Ele só atende loiras pastel? Não sei, existem diversas cores aí. E existem diversas cores, né? Então, existem diversos fios, diversos efeitos, diversos fios naturais. Então, é uma técnica que a gente não executa em todo mundo de forma discrepante em qualquer pessoa. Aquela análise que você realiza inicialmente, lá na hora da higienização, na hora das suas fotos, você deve analisar com cuidado e observar se essa cliente está apta a você realizar, colocar 2 fiozinhos no fio dela. Assim como devemos tomar cuidado na escolha de um tamanho excessivo, de uma espessura demasiadamente grossa para um fio muito fininho, o uso de 2 fios também deve ser cuidadoso. Você deve selecionar cuidadosamente as clientes as quais podem receber essa técnica.
Tirando essa ressalva, ela é muito bem-vinda e traz sim um aumento de durabilidade aí bem superior, inclusive, aos 30 dias. Sexto fator. Um ponto muito importante é a secagem posterior do seu adesivo, da sua cola. No momento da aplicação, nós temos aquela secagem imediata, a secagem de adesão, que é o tempo que o fabricante fornece para nós, o tempo da cola. Então, 2 segundos, 3 segundos, esse é o tempo de trabalho com a cola, para que ela não cole uns fiozinhos nos outros, para que a gente consiga fazer um trabalho aí limpinho, tudo solto. Após a nossa finalização, esses cílios ele ainda leva ali um tempo para curar de fato, para que toda essa estrutura, para que todo esse contato ali seja efetivo de fato, para que ocorra ali uma homogeneidade, digamos assim, da nossa aplicação. Para que isso aconteça, hoje em dia nós temos produtos tecnológicos, né, digamos assim, que facilitam, que aceleram essa polimerização, uniformizando a secagem do nosso trabalho final. Com isso, a gente tem aí uma vantagem em que a cliente não precisa esperar mais as 24 horas, por exemplo, para molhar as extensões, de repente pegar uma piscina, ou lavar os cabelos, ou até mesmo chorar. Outro ponto é que a gente garante, assim, uma secagem mais eficiente. Então, devido ao manuseio, geralmente, principalmente clientes de primeira viagem, digamos assim, elas tendem a manusear mais, pentear mais, ficar ali no espelho olhando toda hora. Então, isso aí são fatores que podem interferir na durabilidade, porque, ou seja, se os fios ali estão secando ainda, qualquer manuseio, qualquer atrito pode interferir nessa acoplagem, pode às vezes descolar uma porção, às vezes o fio não descola completamente, mas ele não fica ali tão aderido certinho em sua totalidade. Então, para isso, esses produtos hoje em dia, eles vêm para favorecer, para ser um plus, digamos assim, no nosso atendimento, na finalização do nosso trabalho. Até porque é um trabalho demorado, é um trabalho minucioso, e para a gente garantir aí uma durabilidade extra, né? Um cuidado extra, uma secagem adequada desse produto, desse trabalho, nós temos aí então os produtos no mercado que aceleram essa secagem. A loção Fix Pro, por exemplo, é uma loção excelente. Apesar do frasco pequeno, dura uma vida. Uma gotinha em cada olho, você coloca no microbrush e passa somente aonde nós temos a cola. Afinal de contas, a ação dela é sobre o adesivo, é sobre a cola. Então você não vai passar na pontinha do fio, você vai passar somente aonde tem a cola, onde tem o nosso adesivo. Após secar muito bem, assim como eu estou mostrando para você no vídeo, após uma secagem bem eficiente, você vai passar na região onde você observa que tem o adesivo, secar novamente, pentear, e você vai ter essa aceleração extra de secagem da sua cola. Além de garantir, assim, uma secagem adequada, sem que a cliente tenha feito nenhum atrito, sem que ela tenha ficado escovando por muito tempo, principalmente as cilhudinhas de primeira viagem, que assim que colocam, manuseio bastante, até se acostumarem, como a cola ela ficava ainda, né, e não tem como a gente saber se ela ficava, em quanto tempo ela secava dentro dessas 24 horas. Se ela secava em 6, em 10, em 12, em 18, como não tinha, né, não tem como a gente saber exatamente, de forma precisa, em quanto tempo aqueles cílios vai secar, principalmente por causa das variabilidades que nós já falamos, né, de umidade, temperatura, o clima, o ambiente onde é o seu estúdio, o que a sua cilhudinha vai fazer depois que sai do seu espaço. Então a gente não tem muito controle desse pós-atendimento. Então essa loção ela veio para nos ajudar e ajudar a nossa cliente, né? Porque se ela tem uma boa durabilidade, ela gosta do nosso trabalho, ela retorna e todo mundo fica feliz. O sétimo fator, então já pegando um link com a nossa loção na finalização, é o pós-procedimento. É importantíssimo a sua cliente cuidar, né? Ter alguns cuidados após a aplicação. Mas é importante que você, como profissional, oriente-a da forma correta. De nada adianta você falar para ela que ela não pode passar rímel e não pode molhar. E os outros cuidados? Né? Quando ela for lavar os cabelos, por exemplo, ou quando ela for higienizar esses cílios, como ela deve proceder? Né? Será que você explicou para ela certinho ou você só falou, olha, não pode molhar por 24 horas e não usa rímel? Geralmente esse é o básico, é o que elas devem tomar cuidado e a maioria já sabe. Algumas ainda assim utilizam rímel, geralmente na região inferior, e é legal você explicar para ela que também não é indicado. E
caso ela use, ela deve saber retirar posteriormente, porque ele vai sim acumulando, principalmente quando a gente atinge essa durabilidade de 30 dias ou mais, né? Imagina 30 dias de rímel todos os dias, e não retirar isso, não remover isso da forma correta. Como que essa cliente retorna ao seu espaço? Então é importante que, além dela ter sim os cuidados, ela deve ser orientada por você de quais cuidados e como realizar esse cuidado em casa. Quais produtos ela deve utilizar, de que forma ela deve fazer, com qual a frequência, sobre pentear, né? Então é muito importante que você passe isso para ela. Se você anotou esses 7 fatores, fez aí um checklist e você depois seguir à risca todos eles, eu tenho certeza que não tem como você não ter uma durabilidade excelente, inclusive superior aí a 30 dias. Então lembrando, uma excelente higienização, a escolha dos tamanhos dos fios que você irá utilizar, analise esse fio, a escolha do adesivo, conhecer o seu produto, realizar uma boa acoplagem, visualizar essa acoplagem, né? Como ela está acontecendo. Se necessário, utilizar técnicas extras, como a microgota, como o capping, claro que de forma bastante cuidadosa e não generalizada. Lembre-se, sua cliente é única. Além de utilizar a tecnologia a nosso favor, utilizando produtos que aceleram a secagem da nossa cola, como a loção Fix Pro, e também ensinando a sua cliente nos cuidados pós-procedimento. Então, orientando-a da forma adequada e se certificando de que ela está seguindo as suas orientações. Se você seguir tudo isso, eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Um pouco rapidinho, tem como a gente falar mais a fundo de cada fator desse que nós falamos aqui um pouco mais rapidamente, mas eu espero ter te ajudado. E se você quer me conhecer melhor, me siga nas redes sociais, me siga no Instagram, vou deixar meu @ aqui embaixo. E um beijo, muito obrigada!